Senador, queria que o senhor falasse sobre a sua expectativa em relação à CPMI que está começando hoje. Bom, a expectativa é que a gente consiga provar para a sociedade brasileira de que o 8 de janeiro não foi um ato isolado. É o apogeu, é o ápice de várias tentativas e vários ataques às instituições, à democracia brasileira. E eu posso citar alguns atos. O primeiro, antes da eleição, quando o filho do presidente diz que com um sargento e 2 cabos e um jipe fecharia o STF. O segundo é quando o presidente da República de então, o Jair Bolsonaro, estimulava o ataque às instituições. Depois o 7 de setembro de 2021. Depois o questionamento das urnas. Todos os atos que o Bolsonaro fazia a cada 15 dias em uma das suas aparições era com um cunho de ataque à democracia e às instituições democráticas, ferindo e atacando o Estado Democrático de Direito. E o 12 de dezembro de 2022 mostrou o que seria e o que poderia ser o dia da posse, que não foi, porque houve uma contenção muito grande. Eles adiaram uma semana para tentar um golpe. E é importante dizer que muitas pessoas se reuniram, muitas pessoas trabalharam em função disso, havia documentos, existem documentos que comprovam a intenção de dar esse golpe. Então essa CPI, ela tem um foco, mostrar quem esteve politicamente e economicamente, mostrar para a sociedade quem esteve por trás dessa tentativa de golpe, dessa tentativa de destruir a nossa democracia e as nossas instituições democráticas. Você acha que a CPMI vai ser capaz de condenar criminalmente e imputar civilmente muitos cidadãos, empresas, esse tipo de coisa? Eu acho que a CPI vai ampliar o debate e vai colocar luz e publicidade naqueles que já estão identificados pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pessoas e empresas que já estão sendo investigadas. O debate aqui, ele tem uma finalidade mais de cunho político, de identificar quem organizou, qual a motivação, quais foram os atores políticos, porque isso não brota do nada, né? Isso não nasce do zero, não existe geração espontânea em fatos dessa natureza, como o golpe ou a tentativa de golpe de 2023, de 8 de janeiro de 2023. Isso não nasce por geração espontânea, né? Alguém gestou, alguém criou, alguém cultivou, alguém financiou. Então, a paralisação dos caminhoneiros antes da diplomação, a tentativa de obstruir a chegada dos eleitores às urnas pela PRF em toda a região Nordeste, onde o presidente Lula sabidamente era favorito. Então, nada disso nasceu espontaneamente. Tudo isso foi criado. Quem criou? Quem produziu? Quem está por trás? Quem são os agentes políticos? Quem são os agentes econômicos? Quem são os agentes de Estado? Porque tinha agentes de Estado, pago pelo Estado. Isso é muito grave. Quem era que estava no Estado brasileiro, ministro, diretor, secretário, militares, que estavam urdindo este golpe contra o povo brasileiro e contra a democracia? Essa é uma pergunta. Quer convocar quem, senador? O governo é indefinido, né? Porque são vários governos, são várias pessoas que compõem o governo. Nós queremos convocar pessoas que a história vai mostrar para a gente, que a gente já tem uma descrição de todos os eventos históricos e a gente tem uma ideia de quem esteve por trás desses eventos ao longo dessa história dos últimos 5 anos. Essas pessoas devem ser convocadas, pessoas que já têm
indícios de que financiaram, precisam ser convocadas. Pessoas que, durante a pandemia, estimularam que pessoas morressem, certo? Estimuladas pelo presidente, seguindo a orientação do presidente. Então, quem financiou a experiência em seres humanos no Brasil, quem patrocinou, quem apoiou essas experiências durante a Covid, com certeza financiou o golpe contra a democracia. O ex-presidente Bolsonaro está na lista? Na minha lista e na lista do Brasil. O ex-presidente Bolsonaro está na minha lista e na lista de todos os brasileiros que querem ver esse episódio de 8 de janeiro publicamente revelado com toda toda a sua crueldade com o povo e com a democracia brasileira. Mauro Cid também, general Heleno. Veja, esses são óbvios. São pessoas óbvias. O general Heleno era responsável pelo GSI. O general Heleno era um dos que articulavam, que se reunia com outros generais na preparação de um ato golpista. Então, todos esses são nomes que devem estar na lista de convocados. Né? Que em que momento serão ouvidos, aí é uma discussão que o presidente, o relator e a comissão vai definir nos acordos que vão ocorrer ao longo do funcionamento da comissão. O que a CPI pode avançar em relação ao que já foi feito pelo Supremo Tribunal Federal? Da publicidade. Você está aqui atrás de mim, desculpa. Sim, desculpa. Então, o que a CPMI pode avançar, além do que o Supremo já alcançou até com indiciamentos? Tornar público quem esteve por trás, trazer os atores políticos que ainda não foram indiciados para luz, o envolvimento deles, trazer à luz o envolvimento deles na construção intelectual do crime. Existe o autor intelectual do crime. Quem são os autores intelectuais do crime contra a democracia? Essa pergunta a CPI deve responder. Obrigada. Obrigado, senador.